Bom, bem-vindo todos à Auriza Educacional. Eu sou o Fábio Leles, hoje comigo o Felipe Monteiro, nosso sócio que mora em Miami e toca toda a alocação dos nossos clientes na parte offshore. Hoje nós vamos apresentar o episódio sobre por que investir no exterior, né, a importância de diversificação e de alocação fora. Aqui um pouco da agenda, né, de alguns capítulos que nós passamos. Então, hoje nós vamos falar sobre investimento fora. E a gente começa aqui com essa frase, né, por que ir além da preservação de patrimônio, né, quando a gente pensa em olhar a carteira dos nossos clientes, né? Felipe, por que isso é importante, né, a diversificação, né? Por que isso é importante para os nossos clientes? Fábio, diversificação, existe, né, a gente sempre recomenda diversificar os investimentos, né? E a gente sempre pensa, né, no caso dos nossos clientes, numa diversificação mais ampla, né? Então, não só de investimentos, mas o cliente ele tem que ver também todo o resto, né? Todo o patrimônio dele, né? Muitas vezes ele tem imóveis no Brasil, tem fazendas, tem empresas, né? Ou mesmo um emprego, né? Então é importante você não ter também todos os seus investimentos no mesmo lugar, né? E a gente sempre fala, comenta com eles, um risco que de você ter tudo no Brasil, o principal é o risco sistêmico, né? O risco sistêmico é aquele risco que a gente não consegue mitigar estando num determinado lugar, no caso do Brasil, né? Que aí entra risco político, é, risco regulatório, fiscal, enfim, qualquer mudança que tem que traga essa oscilação para o mercado que atinge todas as classes de ativo, desde a renda fixa até a renda variável, isso é o risco sistêmico, né? Então, se você já tem uma grande exposição através do seu trabalho, através da sua empresa, da sua fazenda, dos seus imóveis, enfim, né? Isso daí você já está exposto a isso, em grande parte. Então, por que não mudar um pouco os seus investimentos para você sair um pouco desse risco sistêmico, né? Essa é a nosso caso, a primeira recomendação aí, né? Fugir um pouquinho do risco sistêmico. Perfeito, perfeito. E aqui a gente entra um pouco na questão também do tamanho dos mercados, né? A gente, no final das contas, fica muito aqui enviesado, né, em olhar só as nossas notícias, né, e o mercado brasileiro, né, mas é importante olhar também o tamanho dos mercados, né, Felipe, se você pudesse falar um pouquinho aqui sobre isso, seria legal. Exatamente. Aí a gente já começa a entrar um pouco na segunda parte da frase de apresentação, né? Por que investir além da preservação de capital, né? Além da diversificação do risco sistêmico, né? E aí você perguntou do tamanho do mercado. E isso é impressionante, né? Se você olhar, o Brasil hoje, ele representa menos de 2% dos mercados do mundo inteiro. Se você pega só o mercado americano, ele é quase 50% desse mercado, do mercado global, né? Os segundos colocados, China, Europa, Japão, eles estão muito distantes, né? Então, é um mercado muito maior. Por ser muito maior, você tem muito mais diversificação dentro desse próprio mercado. É um mercado que funciona muito mais, ele é muito mais ajustado, muito mais arbitrado do que os mercados aí do Brasil, né? Então, isso acaba tendo outras consequências que a gente vai abordar depois. E complementando, né, a gente brinca às vezes que é como você comparar uma piscina, né, de 25 metros com um oceano, né? É Então, verdade, é o, verdade. mesmo o mercado americano, né, você pode acessar empresas lá que muitas vezes são globais, né? Então, quando a gente fala de investir nos Estados Unidos, né,
você não fica restrito a empresas somente americanas, né? De Então, você forma tem alguma. alocações ali. Então, você tem exposição a oportunidades de mundo todo ali, operando dentro do mercado acionário americano, né? Eu acho que isso Exatamente. é E bem importante também. esse tamanho, esse diferencial de tamanho é o que quase que obriga as grandes empresas a estarem presentes nesse mercado. Perfeito. E, Felipe, quando a gente entra aqui na parte mais de previsibilidade, né, de risco de volatilidade, o que você pode pontuar aqui para a gente, né? O gráfico, acho que ele já explica muita coisa, né? Sim, é isso, né, Fábio? Essa é mais uma consequência do tamanho do mercado, do desenvolvimento que o mercado aqui, especialmente o americano, né, que é o que a gente mais opera, é, isso é um outro reflexo desse tamanho, dessa eficiência, né? Como o mercado ele é muito grande, ele é muito espalhado, tem muitos setores, diversos papéis, né? É, e você tem uma participação muito grande de investidores aqui, ele acaba sendo um mercado muito arbitrado. O que quer dizer isso? Ele tem muita gente participando do lado das empresas e muita gente participando do lado dos investidores, do mundo inteiro. Né? Isso faz com que a diferença entre o preço de compra e o preço de venda seja muito pequena, porque tem muitos participantes. O que isso acontece? Né, e qual é o reflexo disso? Com isso, você acaba reduzindo essa volatilidade que a gente chama. Volatilidade nada mais é do que o nível de oscilação que tem esses mercados. Se você olhar o mercado americano, historicamente, ele tem uma volatilidade, uma oscilação bem menor do que a brasileira, assim, em torno de 50% menor. Né? Uhum, Então, uhum. isso também é uma consequência do tamanho do mercado e da eficiência desse mercado americano. Não, realmente, aqui a gente olha, tem uma volatilidade de por volta de 21% aqui, né, no Brasil, enquanto nos Estados Unidos essa volatilidade cai para algo em torno de 14, 15, né? Realmente Exatamente. é brutal a diferença. E, e aqui a gente entra um pouco na questão também do retorno, né? Então, o curioso é justamente isso, né, Felipe? Você tem mais retorno, né? Acho que se a gente olhar aí ao longo desses últimos 10 anos, a gente teve esse retorno, né, muito maior no mercado americano do que no mercado acionário aqui brasileiro, com um risco mais baixo, né? É exatamente isso. E não é pouco, né, Fábio? Se você olhar nos últimos 10 anos, de fato, é brutal a diferença. Né? Agora, mesmo se você olhar, né, num horizonte um pouquinho maior, né, nos últimos 100 anos, o S&P, né, que é a bolsa americana, retornou em média 10% ao ano. Uhum. É um retorno extraordinário, né, se você pensar. E o curioso, e eu acho que dos fatores que contribui para esse fator, para esse retorno tão espetacular, é o fato do índice americano, né, do índice de ações americano, ele está sempre mudando. Né? Como é um índice que ele premia, de certa forma, as ações que estão performando bem, que estão crescendo, as empresas que estão crescendo, né? Ele dá mais peso para essas ações e para essas empresas maiores do que para as menores, ou seja, ele tem um viés do vencedor, né? Sempre a empresa que está vencendo vai ter mais espaço dentro da composição do índice S&P. E isso faz com que você tenha essa performance espetacular e que esse índice, de certa forma, seja um reflexo mais próximo, bem mais próximo da economia, do que está acontecendo na economia, do que é no Brasil. Né? Aqui, por Até exemplo, se você puxando. pegar, desculpa, se você pegar aqui nos últimos
15 anos, o índice mudou absolutamente. Hoje, o índice S&P ele é um índice basicamente de empresas de tecnologia, as principais, né? Claro. Desculpa, Fábio. Sim. Não, então eu ia puxar até esse teu gancho, né, em relação à diferença aí entre esses dois principais índices acionários, né? Então é brutal a diferença, né? Primeiro a quantidade de empresas, né? O Ibovespa hoje são 85 empresas, né? E o S&P são 500 empresas. Aqui, né? Nós que já estamos no mercado faz muito tempo, né, É, Felipe? A gente, né, faz 20 anos que a gente sempre fala das mesmas companhias, né, o peso delas no índice, né, é a Petrobras, é a Vale do Rio Doce, são os bancos, né, ou seja, é um índice muito concentrado, né, nessas mesmas companhias, já tem quase 20 anos, né, que a gente fala sempre dos mesmos nomes. E olha o que aconteceu com o índice americano ao longo dos últimos anos, né? Como você falou, ele foi se atualizando, né? O vencedor foi ocupando espaço cada vez mais, e ele acabou se tornando um índice, além de ser muito mais pulverizado, né? Onde ele foi trazendo para a composição dele as novas tendências, né? Então a parte de tecnologia, healthcare, né? Saúde. Então, olha a diferença dessa composição, né? é exatamente isso. Você pega, por exemplo, a Nvidia, né, que era uma empresa que há pouquíssimos anos atrás ninguém comentava, né, era uma empresa que fazia placa de vídeo, né, só quem jogava videogame entendia o que, que era a Nvidia. Hoje em dia é a terceira maior Uhum. empresa do mundo, maior terceira, a terceira maior alocação do S&P. Isso se deu em 2, 3 anos. 2 anos, na verdade. Então, assim, de fato, é exatamente isso que você falou, né? O índice ele evolui com, com as novas tecnologias, né? E ele acompanha muito a economia. Não, perfeito. E, e aqui, Felipe, no final a gente entra um pouco também na parte de renda fixa, né? Na parte de juros especificamente, né? E uma coisa que o investidor local sempre se coloca, né? Ah, o CDI é difícil de ser batido, né? Ele é aquele maratonista, né? Que está correndo sempre, né? Principalmente num país que supostamente tem um juro alto, como é o nosso, né? Mas aqui, se a gente olhar esse gráfico desses últimos 10 anos, a coisa mostra um cenário um pouco diferente desse, né, Felipe? É exatamente isso, Fábio. Se você pegar, né, quando a gente fala em diversificação, né, voltando aqui no primeiro ponto da nossa conversa, né? O que que é importante, né? Você ter uma diversificação, você tem um patrimônio, uma parte do seu patrimônio alocado em moeda forte. Vamos adotar aqui moeda forte como o dólar, né? O Brasil Uhum. tem juros altos? Sim, ele tem juros muito altos, né? Só que quando o juros está muito alto, normalmente a gente é porque aconteceu alguma coisa errada, tá com algum problema, e isso você tem um reflexo na moeda. Quando você junta os dois, quando você pega, se você tivesse aplicado esse dinheiro em CDI e você converter isso para dólar, você praticamente perdeu dinheiro. Você ganhou nos últimos 10 anos quase nada, 3%. Né? Enquanto você, se você pegar a aplicação mais conservadora aqui dos Estados Unidos, também dólar, obviamente, a gente tem que sempre, né, botar os dois no mesmo, na mesma moeda para poder fazer essa comparação. Quando você Uhum. compara com o título mais conservador aqui dos Estados Unidos, em um período de taxas de juros excepcionalmente baixas, muito baixa, a gente chegou a ter taxa quase zero aqui perto na época da Covid, nos Estados Unidos, ainda assim foi o melhor investimento do que o CDI em dólar. Então a gente É, vê, como você falou, né, muita resistência dos nossos clientes de trazer o dinheiro para investir aqui fora por conta do CDI. Só que, no final das contas, no longo prazo, isso não é verdade. é, Então, o que a gente recomenda para evitar isso é ter uma disciplina. Criar um
né, ter uma disciplina de mandar, sei lá, de mês em mês, a cada trimestre, alguma coisa assim, ou todo ano, sim, enfim, que seja, não, sim, um pedaço. E ser disciplinado em relação a isso, não ficar olhando o CDI, não ficar olhando o preço do dólar, porque no é, longo prazo é esse gráfico que a gente vê, né? é. Tudo isso E é é o que você irrelevante. colocou, né? E é o que você colocou também, né? Desde ali da crise de 2008, né? O juro no exterior, ele Foi foi muito baixo. excepcionalmente, foi muito baixo, né? E mesmo num período de juro muito baixo lá fora, a alocação fora acabou sendo melhor do que tivesse carregado o CDI aqui, né? Isso. Logicamente Você dolarizando estaria aí. com muito mais dólares se você tivesse aplicado aqui do que se você tivesse aplicado no Brasil. E hoje a dinâmica é um pouco diferente, no sentido que tem bastante juro fora, né? Hoje você tem boas oportunidades para aplicar em renda fixa no exterior, né? Então, tudo mais constante, essa diferença aqui que a gente está vendo no gráfico, a tendência, olhando para frente, é que ela talvez até aumente, né? Que seja ainda mais favorável você carregar ativos no exterior, né? Exatamente. A gente agora, a gente está vivendo um período de normalização, né? A gente está com padrões de juros aqui nos Estados Unidos, que era uma coisa que a gente via aí no começo né, dos anos 2000, enfim, e sempre foi, né, anos 90, né, assim, é um padrão de juros mais normal, né, que Uhum. isso aproxima, né, que fica muito mais próximo do que a gente vê no Brasil. Hoje a gente tem boas oportunidades aqui, rendendo 6, assim, de títulos excepcionais em termos de qualidade. 6 Uhum. até 8 a gente consegue fazer alocações aqui muito boas, né. Não, Então perfeito. esse argumento ele, fica ainda mais difícil você, né, defender esse argumento do CDI. Quando você transforma Não, em dólar, tudo isso vai por água abaixo. não, perfeito, Felipe. Aqui a gente vai fazer um breve resumo, né, de todos esses pontos que a gente abordou aqui na apresentação, e que eu acho que encerra aqui uma boa mensagem, né, para os nossos investidores, né, de por que ter hoje uma boa parte dos seus investimentos fora, né. Então, recapitulando, né, Estados Unidos é o maior mercado do mundo, né, é impressionante a diferença do tamanho do mercado americano para os demais mercados, né. Diversificação geográfica, mesma coisa. Então, como é importante, né, a gente ter exposição a ativos, né, fora, né, sejam empresas americanas, europeias, mas que você pode investir através do mercado americano. O acesso à vanguarda, né, então, dificilmente hoje no Brasil você consegue ter boas opções para investir na parte de tecnologia, em inteligência artificial, vanguarda em healthcare, saúde, enfim. Então, você tem muito mais exposição, né, a oportunidades fora. A questão do patrimônio em moeda forte, né, Felipe, que a gente falou bastante, então, no final das contas, né, o patrimônio em moeda forte, né, proteção contra a inflação e até oportunidades para buscar alavancagem, funding mais barato, hoje a gente consegue com muito mais opções fora, né, e a gente volta sempre naquele primeiro ponto que a gente começou a apresentação, né, hoje o nosso investidor, ele, boa parte dele vive no Brasil, né, tem a empresa dele no Brasil, tem os investimentos no Brasil, tem a fazenda, os imóveis aqui, ou seja, o emprego aqui. Então, todo o risco está concentrado, né, na nossa jurisdição aqui brasileira. Ou seja, por que não, né, você ter uma boa parcela do seu patrimônio, da sua riqueza que foi construída ao longo da vida fora, né? A gente percebeu aí que tem mais oportunidade, mais retorno, né, e uma previsibilidade muito maior aí quando a gente fala de investimento. Então, eu acho que é isso, né, Felipe? A gente pode encerrar esse capítulo aqui da Oriza Educacional com esse slide, né? A gente deixa à disposição, né, o nosso time para conversas aqui com todos os investidores. Vocês puderem, por favor, deixar aí perguntas, comentários, né, na apresentação, a gente agradece.
e a gente fica com a nossa estrutura toda em aberto, inclusive o Felipe, que mora em Miami, também está de portas abertas para marcar uma reunião, um café, sempre. né? Se que estiverem visitando Miami ou os Estados Unidos, por favor, nos avisem para a gente marcar lá, né? Sem dúvida nenhuma. Tá ótimo. Obrigado, Felipe. Um abraço a todos e a gente encerra esse capítulo aqui do Oriza Educacional. Obrigado. Eu que agradeço, Fábio. Muito obrigado a todos.